Olá, pessoal. Eu me chamo Marta de Souza e eu, juntamente com minhas colegas Rabi Santos, Ludmila Rodrigues, Emileide Silva, Selva Gomes e Suzane Larins, somos acadêmicas da Universidade Estadual do Maranhão, do curso de Enfermagem Bacharelado, Campus Grajaú. E hoje iremos abordar o tema transtorno bipolar. Primeiramente, devemos saber o que é o transtorno bipolar, que é caracterizado como uma doença maníaco-depressiva e é um transtorno cerebral que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. É muito comum ouvirmos o dizer, fulano é bipolar. A todo instante muda de humor. Porém, devemos entender que algumas oscilações de humor são comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, hoje eu posso acordar disposta, alegre, e amanhã eu posso acordar indisposta e só querer ficar no meu canto. E isso é normal, é comum, faz parte da vida. Porém, o que não podemos banalizar é o termo transtorno bipolar, que é uma doença que pode trazer graves sequelas ao paciente que não for tratado adequadamente. É uma doença também mental que aumenta os riscos de suicídio. É importante saber que essa doença, ela requer atenção a alguns detalhes especiais que vão ser discutidos ao longo desta apresentação. Ressaltar que uma grande importância é que o transtorno bipolar, o transtorno bipolar atinge cerca de 4% das pessoas em idade adulta. E o número de pessoas que são diagnosticadas com esse quadro no Brasil chega a 6 milhões de pessoas. A estima global é de 1 a 2% da população. Tipos de transtorno bipolar. Existem vários tipos de transtorno bipolar. Tanto é que ainda hoje não há um consenso dos vários subtipos desse tipo de doença. E a classificação mais utilizada, tanto no meio científico quanto na área clínica, é a classificação americana de psiquiatria. Hoje já temos uma classificação de alguns tipos de transtorno bipolar, onde estão agregados os tipos de transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, e o ciclótico. Vou detalhar aqui cada um deles. Primeiramente, o transtorno bipolar tipo 1. Esse transtorno, ele é caracterizado pela sintomatologia, a sintomatologia desse tipo de transtorno, ela é muito exacerbada. É uma sintomatologia maníaca, só que de maneira exacerbada. Podem haver episódios na alteração do humor ao longo da vida e também podem apresentar todos os sintomas ao longo da vida do paciente. Além de haver depressão em níveis graves ou moderados, dependendo do caso clínico, e pelo menos em algum momento da vida o paciente ele vai apresentar uma mania mais grave. Essa mania mais grave, ela vai ser caracterizada com sintomas leves, só que de maneira exacerbada. E é esse ponto que vai dar característica para esse tipo de transtorno bipolar. Transtorno bipolar tipo 2, diferentemente do tipo 1, ele pode acontecer oscilações de humor, como na ciclotimia. Porém, essas alterações de humor, elas podem acontecer também junto com episódios hipomaníacos, que nada mais são do que episódios maníacos, que é igual aos episódios maníacos, só que com uma diferença. Esses episódios, eles são mais leves e de menos tempo, com prolongação aí de menos tempo, diferentemente do hipomaníaco. Também pode haver depressão leve ou grave e apresentar sintomas elevados, só que de maneira branda. Então, esse transtorno de bipolar tipo 2,
igualmente ao tipo 1, ele também pode apresentar todas as manifestações ao longo da vida. E, por último, temos o transtorno ciclótico. Esse tipo de transtorno, ele tem um diferencial dos demais. Ele é a forma mais leve, porém, nessa forma, pode haver elevações de humor eufórico e humor depressivo. E isso é chamado de aclotimia, que é o que vai dar característica para esse tipo de transtorno bipolar. Existem ainda dois tipos de transtorno bipolar que não estão aderidos ao demais, segundo a classificação americana de psiquiatria, que são eles os não específicos ou associados. Eles estão ligados a doenças ou ao uso de substâncias. Uma coisa bastante importante e que muita gente não conhece, é que o dia que é comemorado o Dia Mundial do Transtorno Bipolar é o dia 30 de março. Esse dia, ele tem como objetivo esclarecer e conscientizar pessoas sobre o transtorno bipolar, também combater estigma social e apresentar avanços na detenção e tratamento desta doença. Pessoas com transtorno bipolar, elas precisam ser inseridas e humanizada dentro das relações sociais efetivas, de trabalho, com respeito e com condições dignas de participação. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas variam de acordo com cada tipo de transtorno e os mais comuns são a ansiedade, agressividade, desconfiança, rancor, isolamento social, indiferença, intolerância, medo do abandono, impulsividade, necessidade de atenção, arrogância e perfeccionismo. E os transtornos de ansiedade, eles se configuram em 3 grupos, no grupo A, o grupo B e o grupo C. No grupo A, existem 3 tipos de transtornos diferentes, que são, o primeiro transtorno é o transtorno esquizoide, caracterizado pela pessoa que sofre necessidade de isolamento social, ela não quer ter relacionamentos com ninguém, ela não sente vontade de ter relações sexuais com parceiros, ela não tem nem vontade de ter um relacionamento. Então, essas pessoas, geralmente, elas são frias e elas não têm reação a nenhum tipo de crítica ou elogio, para elas tanto faz. E o segundo transtorno desse grupo A é o esquizotípico. Ele também parece muito com o transtorno esquizoide, só que a diferença dele é que a pessoa é configurada como diferente. Só que ela também é muito reservada, igual no esquizoide, que ela também tenta se afastar das pessoas por conta do seu comportamento, que às vezes é muito exagerado, ou então é muito afastado, e até a sua forma de vestir é diferente, o seu estilo, a sua forma de pensar. E também uma das diferenças desse transtorno é a questão da alucinação, que ele sofre bastante e ele também tem crenças. E isso que faz a diferenciação do esquizoide para o esquizotípico. E o último transtorno desse grupo A é o grupo paranoide, que pelo nome já está falando, que é aquelas pessoas que têm paranoias e por tudo ela acha que a pessoa vai enganar ela a todo tempo se encontra muito desconfiada. Se a pessoa faz alguma coisa, ela sempre pensa que a pessoa vai fazer algum mal a ela. Então, esse é um sintoma bastante relevante desse transtorno. E agora a gente vai para o grupo B, que é o grupo que é configurado por 4 transtornos de personalidade, e o primeiro transtorno é o transtorno narcisista, que os seus sintomas, no geral, e suas características, são pessoas muito mais que não
tipo, não sente medo de machucar as outras pessoas, e elas sentem muita vontade de ser adorada. A todo tempo elas querem ser adoradas e, tipo, ser o centro das atenções. E elas não se preocupam se elas, tipo, machucam as pessoas com esse comportamento dela, e é isso, sobre esse transtorno. Também temos o transtorno de borderline, que as características do transtorno de borderline é a instabilidade, uma hora ela está muito feliz e outra hora ela está muito triste, e ela também não gosta de ficar sozinha, a pessoa que tem transtorno de borderline, e traduzindo, esse transtorno é a instabilidade que configura ele. E o outro transtorno é o histriônico. Ele quer ser, tipo, o centro das atenções como uma forma de seduzir. Ele, a todo tempo, ele tenta chamar atenção com forma de sedução. E também tem o transtorno antissocial, que é de pessoas que têm muita facilidade de mentir, de machucar, e ela não mede esforço para passar por cima das outras pessoas. Isso é o que configura o transtorno antissocial. Agora vamos para o grupo C, que é o último grupo dos transtornos de personalidade, configurado por 3 transtornos. E o primeiro transtorno é o transtorno obsessivo e compulsivo. A pessoa, geralmente, ela tem um pensamento muito acelerado, ela fica com muitas manias de toque, ela sempre quer controlar, tudo é do jeito dela, ela não aceita a opinião de ninguém. E o evitativo, que são pessoas extremamente tímidas, que convivem no meio de trabalho, e às vezes eles procuram um conforto. Tipo, uma coisa que tira ele do conforto, ele não vai arriscar, e ele também tem muito medo de errar, muito medo de causar uma impressão negativa dele para outra pessoa. Ele tem isso, sempre ele tem medo que a pessoa fica com impressão negativa dele, por isso que ele fica sempre na sua zona de conforto. E o último transtorno dos grupos, do grupo C, que é o transtorno dependente, que é a necessidade de cuidado. A pessoa que ela acha que ela nunca vai conseguir se cuidar sozinha, que ela precisa de outra pessoa para fazer as suas, tipo, para suprir, e que ela nunca é capaz de conseguir nada sem aquela pessoa. E no geral, são esses os principais sintomas que configuram esses 3 grupos o transtorno de personalidade. Eu vou falar um pouco sobre as possíveis causas que podem causar os transtornos bipolar. O transtorno bipolar, ele não parece ter uma causa única, mas é provável que resulte de uma série de fatores, que podem ser fatores genéticos, que é mais provável que surja em uma pessoa que tenha um membro da família já com uma doença parecida, ou então com um transtorno bipolar. Alguns traços biológicos que o paciente com um transtorno bipolar muitas vezes mostra mudança física em seus cérebros, mas a ligação permanece incerta. Desequilíbrios cerebroquímicos, os desequilíbrios dos neurotransmissores, que parecem desempenhar um papel fundamental em muitos transtornos de humor, incluindo o transtorno bipolar. Pode ser também alguns problemas hormonais, alguns desequilíbrios podem vir a desequilíbrio hormonal pode vir a desencadear ou a causar esses transtornos. Alguns fatores ambientais também podem vir a causar esses fatores, como abuso, estresse mental ou uma perda significativa de algum ente querido, alguém próximo, ou outros eventos traumáticos podem contribuir também para o desencadeamento desse transtorno. Uma possibilidade é que algumas pessoas com uma
predisposição já genética para o transtorno bipolar, pode não apresentar sintomas perspectíveis, até um fator ambiental vir a desencadear esse balanço de humor. Então, a pessoa que já tem um fator genético associado com um fator ambiental, ela fica mais predisponível a ter um transtorno bipolar. Continuando, vou falar de alguns fatores de risco. Bom, apesar de ser uma condição que pode se manifestar a qualquer momento, existem certos fatores que costumam desencadear nos pacientes sem acompanhamento médico períodos de crises maníacas e ou depressivas da bipolaridade. É interessante ressaltar também que a idade relacionada a esse transtorno é de 15 a 25 anos, independente do gênero. Então, pode acometer tanto mulheres como homens na mesma proporção. Então, são os fatores mais comuns são eventos estressantes, e esses eventos eles podem ser positivos ou negativos, como, por exemplo, uma reunião importante, um fim de um relacionamento, ou uma mudança drástica na rotina da família. Alterações nos padrões de sono, ou a pessoa pode dormir demais, ou dormir pouco, ou enfrentar problemas de fuso horário. Outro fator seria a mudança na rotina, começar uma nova atividade física, entrar em um novo grupo de estudo, tentar uma nova dieta, ou mesmo mudar de trabalho. Ou também estimulação excessivas, como sons específicos ou muito alto, consumo de cafeína, álcool, substâncias ou nicotina em demasia, e também luzes muito fortes. E outro fator interessante também são as doenças não controladas, né? Em geral, os portadores de transtorno têm rotinas desregradas, e a doença é detectada tardiamente. E muitas vezes também há problemas cardiovasculares envolvidos, como colesterol e triglicerídeos, diabetes tipo 2, abuso de álcool e drogas, em geral de 40% a 60% dos casos está envolvido com abuso de álcool ou drogas, e até suicídios, com um percentual de 5% a 15% das pessoas que têm o transtorno, eles cometem o suicídio. Entre 30% a 70% dos casos de bipolaridade, ainda há alguns outros distúrbios psiquiátricos relacionados, o que piora a situação, né? Como fobias, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, né, como já foi falado anteriormente, transtorno de personalidade e transtorno no déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Diagnóstico. O diagnóstico costuma ser bastante difícil e pode demorar em média 10 anos para ser estabelecido, devido a tratamentos equivocados, a ausência de comunicação entre profissionais envolvidos, desconhecimento sobre como a doença se manifesta, tanto por ser pouco conhecida quanto pela confusão dos seus sintomas, como os de outros tipos de depressão, preconceito e autoestigmatização. O histórico do indivíduo é decisivo para o diagnóstico conclusivo, já que as alterações de humor anteriores, episódios atuais ou passados de depressão, histórico familiar de perturbação do humor ou suicídio, e a ausência da resposta ao tratamento com antidepressivos, alerta para o diagnóstico do transtorno bipolar. Para fazer o diagnóstico, é necessário que o médico psiquiatra ele realize uma investigação através de uma boa anamnese e exames físicos, aonde ele vai usar esses exames para tentar identificar logo no início se o paciente consta no seu histórico presença de eventos como mania e depressão,
que são as duas principais características da bipolaridade. A mania, ela vai se caracterizar pelo humor eufórico bastante elevado, impulsividade. Já a depressão, ela se manifesta como tristeza, apatia, falta de apetite e isolamento social. Se no histórico do paciente determinar essas duas alterações, tanto para o lado depressivo quanto para o lado da relação, é diagnosticado o transtorno bipolar. É interessante também ressaltar que durante o diagnóstico, o médico ele recomenda, além de exames psíquicos, exames clínicos laboratoriais também, que eles vão ser essenciais para detectar se o paciente ele faz algum tipo de uso de drogas, alguma substância. Os exames são os exames de sangue e de urina. Outro exame também recomendado é os exames de imagem, que é para ele afastar qualquer outro tipo de patologia, para que não gere dúvidas na hora do diagnóstico. É interessante também, a gente pode estar citando aqui, a forma como uma pessoa leiga, que não tem muito conhecimento sobre o transtorno bipolar, identificar uma crise. Durante uma crise, o que pode mais chamar a atenção é a alternância de período dos sintomas, tanto da impulsividade quanto da depressão. Outro fator também que pode apresentar é o desejo sexual bastante aumentado e gastos excessivos, além da necessidade de redução do sono, que é mais conhecido como efeito sentinela. Bom, os tratamentos e terapias utilizados no transtorno de bipolaridade. O tratamento ele é feito por meio de terapia e do uso de alguns medicamentos. Ele costuma ser necessário por toda a vida e geralmente envolve uma combinação de medicamentos e a psicoterapia. E qual que é a finalidade dessa psicoterapia? A finalidade dela é tratar os problemas psicológicos, e ela tem um conjunto de estratégias e algumas técnicas que ajudam no controle das emoções daquele paciente. No tratamento, a gente tem 4 grupos importantes: o grupo de apoio, a terapia cognitiva, que é uma das mais utilizadas, a cognitiva comportamental, a psicoeducação e a terapia familiar. No grupo de apoio, a gente encontra um fórum que ele tem como finalidade uma troca de experiência, né, entre as pessoas com uma condição ou um objetivo que possa levar a alguma finalidade, geralmente pessoas com depressão, com transtorno de bipolaridade, de ansiedade, né. Esses grupos de apoio, muitas pessoas conhecem, ou podem citar alguns grupos, como os Alcoólicos Anônimos, né, que a finalidade desses grupos, seja ele para um fim de algum problema psíquico ou de algum vício, é fazer com que esses pacientes, essas pessoas que foram afetadas por determinadas situações, elas entendam, né, elas compreendam que elas não estão sozinhas, que muitas vezes muitos pacientes relatam que acreditam que são os únicos a passar por isso, que não tem outras pessoas que dividem a mesma experiência. Então, lá, eles vão encontrar outras pessoas, vão ter essa troca de informações, né, porque é muito importante você encontrar um ombro amigo, uma pessoa que não seja um profissional, né. Às vezes o paciente pensa, acredita que aquele profissional, ele tá apresentando aquele tipo de tratamento, aquele tipo de finalidade, aquele tipo de solução, apenas por profissão, não por amizade ou por aquela boa vontade de mostrar para aquele paciente que ele precisa daquele tipo de tratamento. Então, os grupos de apoio, eles são essenciais nesse caminho de recuperação. A terapia cognitiva comportamental, ela tem um foco na modificação de alguns comportamentos, e tem também a questão de respostas emocionais e pensamentos negativos que são associados a algum distúrbio, ou seja, é uma espécie de psicoterapia, né. A psicoeducação é um aprendizado sobre a saúde mental, que também ela serve para apoiar, valorizar e dar autonomia aos pacientes, também é muito utilizada. E a terapia familiar é o aconselhamento psicológico que ajuda as famílias a resolverem os conflitos, né, e ter uma comunicação mais eficaz. Durante todo esse tratamento, por parte de tratamentos que são dados como terapias, é importante fazer
a terapia do paciente, da pessoa com um transtorno de bipolaridade e também da família, que são as pessoas que estão caminhando em conjunto com esse paciente. E agora a gente vai para as medicações utilizadas. Há 2 tipos de medicamentos, há dois tipos de classes mais utilizados quando a questão é transtorno de bipolaridade. São os anticonvulsivos, que têm a finalidade de prevenir e controlar convulsões, né? E a Alivir também trata sintomas de certos transtornos, não só do transtorno de bipolaridade. E os antipsicóticos, que reduzem ou ajudam a melhorar os sintomas, porque, como a gente viu, dentre tantos transtornos, o transtorno de bipolaridade, ele se destaca com um número bem elevado de sintomas. Então, assim, dá para fazer uma fácil identificação do paciente quando ele chega, né, relatando essa quantidade de sintomas. Também temos a hospitalização, que vai como um maior nível de cuidado para aquele paciente. Muitas pessoas acreditam que esses pacientes que estão com surtos ou com transtorno de bipolaridade, ou tem algum tipo de recaída, ou algum tipo de crise, não chega a ser necessária a hospitalização. Mas em uma parte significativa de casos, é indicada a hospitalização desses pacientes, porque quando há crise, surtos, desequilíbrios, acaba que se faz necessário para poder ter uma medicação mais eficaz, né? Seguir os horários e roteiros direitinho. Outra coisa, assim, não menos importante é a questão das recomendações que a gente pode fazer para a família desse paciente, para o próprio paciente, né? Porque é importante você seguir o tratamento à risca, e a melhor forma de prevenir essa instabilidade emocional e algumas recorrências de crises é assegurar a possibilidade de levar uma vida praticamente normal. Porque nós sabemos que o transtorno bipolar, quase 100% das vezes, ele é perpétuo, ele é para sempre, não é um tipo de transtorno que a pessoa consegue se manter longe ou se curar a vida inteira, né, do propriamente dito. E os remédios, eles podem não fazer o efeito desejado logo quando se toma, né, como o médico faz, né, o psiquiatra faz aquela prescrição daquela medicação, e muitos pacientes acreditam que logo que toma já vai se dar com aquela medicação, vai dar tudo certo. Não, tem muitos pacientes que não dá certo, que precisa fazer um reajuste, né? E isso vai acontecer ao longo do tratamento, ao longo das sessões. Essas crises depressivas, elas podem ser prolongadas, né, se não tiver o tratamento adequado. O paciente, ele pode e deve procurar alívio nessas sessões de psicoterapias, que são muito importantes. Muitas pessoas banalizam, acreditam que somente o tratamento médico, né, o tratamento com medicação, com anticonvulsivos ou antipsicóticos, que vão trazer alguma finalidade. Mas não, e precisa-se também se atentar que muitos pacientes, em certas crises, tem um percentual bem alto de pacientes que fazem a utilização de drogas, de álcool, porque acreditam que são coisas que vão ajudar a superar, né, aquele quadro que ele está engravado. E a família, ela pode também, precisa ter um acompanhamento psicoterápico. Por quê? Por que essa família também precisa fazer esse tipo de acompanhamento? Primeiro, né, porque o distúrbio, ele pode afetar todas as pessoas que convivem diretamente com esse paciente, né, isso vai também até o profissional. E também porque precisa ser que a família, né, o familiar precisa ser orientado de como lidar com essas pessoas no dia de transtorno, quando acontece alguma crise, né, alguma eventualidade. Então, assim, o tratamento para esse tipo de transtorno, ele pode ser dado dessas diferentes formas, né, os tratamentos com psicoterápicos, né, também a terapia familiar, que é importante a gente também aconselhar e orientar a família a procurar ajuda, a saber como lidar com esse paciente. Também o uso de medicação quase sempre é necessário, né? Mas a gente não deve diminuir a importância de fazer psicoterapias. Grupos de apoio também são essenciais, são fundamentais, né? Tem casos comprovados de pessoas que não que deixou de existir essa certa patologia para aquela pessoa, né, para aquele paciente, mas que com a ida aos grupos de apoio, fazendo as terapias certinho, fazendo tudo direitinho, consegue levar uma vida normal, uma vida eficaz, com saúde e bem-estar, e principalmente qualidade de vida, que é o que a gente sempre procura para os nossos pacientes. Vou falar um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem com pacientes com transtorno bipolar. Em primeiro lugar, o enfermeiro deve apoiar o paciente em momentos difíceis e manter os medicamentos na dosagem certa e sempre no horário prescrito. Ele tem que, muitas vezes, ser firme e ter paciência com esse paciente, né? Ele não pode, muitas vezes,
ficar agoniado com esse paciente por qualquer coisa. Isso porque o relacionamento entre o paciente e o enfermeiro vai ser muito importante para o tratamento desse paciente. O enfermeiro deve detectar com o paciente os primeiros sinais de uma recaída, o enfermeiro deve estar sempre atento a isso. Se o paciente está tendo uma recaída ou algo do tipo, o enfermeiro tem que estar sempre com cuidado. Na fase depressiva, o enfermeiro deve assumir uma maior responsabilidade pela segurança do paciente. Ele deve também estimular o paciente a falar sobre seus sentimentos e ideias de autodepressão. Ele deve avaliar seu nível de esperança em melhorar da doença e deve também usar frases curtas e claras para que essas frases venham ajudar o paciente a melhorar daquela fase. Na fase maníaca, o enfermeiro ele deve ter uma observação constante e relato das manifestações de comportamento desse paciente, e ele deve manter o paciente sempre em locais com pouco em ambiente mais tranquilo, com pouco movimento, em ambientes mais calmos, onde esse paciente fique mais tranquilo e mais relaxado. Bom, é isso agora nossas referências. Muito obrigada a todos. Obrigada. A previsão do tempo, transtorno bipolar.